alguns livros, né? E que o que ele escreveu, aliás, tem, alguns falam que há dois, dividem os grupos, né, os escritos da academia em esotéricos com X e esotéricos com S. Um eram textos para os frequentadores da academia de Platão, e outro escrito para os de fora, que não frequentavam a academia de Platão. Aristóteles estava, claro, entre os que frequentavam a academia de Platão. Tá? Então, ele vai depois ter uma outra visão da filosofia. Aristóteles não é grego, Aristóteles vem de Estagira, na Macedônia, né? Ele era filho do médico da corte, né? Por isso ele tem muito contato com a biologia, né? E ele vai ter, então, um ponto de partida diferente do de Platão, porque para Platão, filosofia começava com a matemática. Por isso, ele manda escrever na entrada da academia, não entre aqui, quem não souber geometria, né? Então, olha lá, por causa da questão das ideias, né? E o Aristóteles era ligado, então, à biologia, tá? E, por isso, biologia exige observação, tá? O conhecimento começa com a observação sensível. Tá? Então, Aristóteles, se Platão era o pai da metafísica, Aristóteles é visto como o pai da ciência, porque ele puxa ele vai dizer, não tem dois mundos, nós temos um mundo só, é esse mundo aqui em que nós vivemos, né? Eu não preciso recorrer a um outro mundo para explicar esse mundo aqui. Então, esse mundo aqui se explica por ele mesmo. Né? Então, ele vai usar muito, por exemplo, a indução, né? Que ele entendia que Sócrates também usava com seu método, tá? E vai, então, até tem uma frase famosa de Aristóteles, né? Eu sou amigo de Platão, mas mais amigo ainda da verdade. Quer dizer, a questão do filósofo é a verdade. Não é porque ele foi aluno de Platão que ele agora não deixaria de discordar de Platão e propor uma outra filosofia. Né? Então, sou amigo de Platão, mas mais amigo ainda da verdade. Então, sendo um estrangeiro, tá? Ele vem da corte, o pai era médico, né? Ele também tem conhecimentos médicos, ele foi tutor do Alexandre Magno, o famoso conquistador, né? Enquanto Alexandre Magno, que era o seu aluno, né, estava no comando do mundo, porque depois do século V, em que Atenas atingiu seu auge, vem a Guerra do Peloponeso, a ditadura de Esparta, e começa a decair a civilização grega. Então, vem um período curto de domínio da Macedônia com a ascensão do Alexandre Magno. Né? Enquanto Alexandre Magno era lá o chefe do mundo, Aristóteles estava tranquilo, porque era o tutor dele. Aristóteles tinha sido tutor na corte do Alexandre Magno. Né? Depois, bem depois, Aristóteles, quando declina o poder da Macedônia, né? Aristóteles também teme por sua sorte em Atenas, porque ele era estrangeiro, e estrangeiro não tinha os mesmos direitos, né? E ele dizia que ele sai de Atenas, ele vai para Estagira, na sua terra, né? E ele diz, eu para que não se cometa um segundo crime contra a filosofia, que tinha sido a morte de Sócrates, tá? Então ele volta para sua terra, mas Aristóteles tem uma obra imensa, né? A obra de Aristóteles, inicialmente ela teve uma aceitação, mas o cristianismo tinha problemas com Aristóteles, por causa da filosofia da natureza, principalmente. Tá? E também, você pode imaginar aí, a questão da metafísica. Não há dois mundos, só tem esse mundo aqui. Né? E a filosofia de Platão estava toda construída em cima da questão da teoria das ideias, dos dois mundos, né? E isso batia com o cristianismo.
Por isso, Agostinho, como que batizou Platão e adotou e criou, fez uma leitura de Platão que se tornou o platonismo cristão. Aristóteles era visto com desconfiança, porque a sua filosofia da natureza continha problemas, mesmo porque ele pensava uma natureza autônoma que se cria a si mesma, vai bater de frente com a ideia de criação judaico-cristã, né? Essa ideia de que Deus criou o mundo do nada, né? Então, o cristianismo não vê com bons olhos Aristóteles, tá? E depois do século III, IV, né, quando o cristianismo começa a dominar todo o Ocidente, Aristóteles fica como que reprimido, tá? Porque ele também era visto como panteísta. Panteísta você vê aquela questão das religiões naturais, né? Vê manifestações divinas também na natureza, essa confusão entre o natural e o divino, e o cristianismo é uma religião revelada que não tem nada a ver com as religiões naturais. Então, tudo isso fez com que Aristóteles fosse posto um pouco de lado, embora há depois a metafísica de Aristóteles, a lógica de Aristóteles, e a metafísica, a lógica e a ética de Aristóteles, tá? Que nós vamos ver depois no curso de ética. Vão ter uma grande aceitação. Mas ela fica um pouco esquecida do século III, IV em diante, e vai ser retomada lá no século XIII com Santo Tomás de Aquino, porque ele era professor da Sorbonne, né? Então os árabes, Avicena, Averroes, já tinham traduzido Aristóteles para o árabe, e o Aristóteles começou a ser divulgado por toda a parte na alta Idade Média, já século XIII. Né? Então, torna-se necessário para o cristianismo também se colocar em dia com Aristóteles e fazer aquilo que o Platão havia feito com Agostinho havia feito com Platão, tá? Conciliar, né, a filosofia grega com o cristianismo. Quem vai fazer isso é o Santo Tomás. Santo Tomás não sabia grego, né? A língua da alta Idade Média é o latim, né? Então, mas tinha lá um frei, o Guilherme de Moerbeck, do convento dos dominicanos, né, ao qual pertencia o Tomás de Aquino, e esse Guilherme de Moerbeck vai fazer traduções do Aristóteles do grego para o latim, né? E aí o Santo Tomás vai pegar as traduções em latim do frei lá do convento e começa a ensinar Aristóteles na Sorbonne. O Santo Tomás era professor da Sorbonne e de outras universidades europeias. Século XIII já é o nascimento das universidades europeias. E aí Aristóteles começa de novo a ser divulgado, tá? Se alguém assistiu o filme ou leu o livro O Nome da Rosa, você vê ali, é uma ficção, obviamente, mas mostra toda a suspeita que havia em torno da obra de Aristóteles. É o frei lá bibliotecário que tem um tratado de Aristóteles, que é um tratado sobre o riso, sobre o respeito, outros falam reverência. De fato, essa obra existiu, mas ninguém tem cópia dela, porque algumas das obras de Aristóteles simplesmente desapareceram, como de Platão também. Então, o frei tem essa obra rara, né, lá dentro do convento, ele é o bibliotecário, e para que ninguém lesse a obra e a divulgasse, o frei envenena as páginas, né, do livro. Então, cada um que vai chegando no livro, aquele livrão, um grandão, pesadão, né, você bota o dedo na língua, né, e vai passando as páginas, ele envenenou as páginas. Então, quem lia o livro morria logo em seguida. Então, para dizer que toda a questão, né, e toda a suspeita que havia em torno da obra de Aristóteles. Mas ele vai ser reabilitado lá no século XIII. Tá? Bom, isso só para a gente situar um pouquinho aí o Aristóteles. Né? E depois, aí ele contém uma filosofia diferente daquela do Platão. Então, vamos lá.
Primeira questão da metafísica, né? Então, no livro 6 da metafísica, também no livro 1 da ética, Nicômaco, que é a obra dele de ética, Aristóteles disse que a filosofia é o conhecimento de todos os seres, olha lá, todos os seres, das modalidades de ações humanas, ética, estudo da ação humana, e dos artefatos produzidos pelos homens, ciências técnicas, tá? Até o século XIX, como já vimos, filosofia e ciência era uma coisa só, né? Para Aristóteles, toda ciência investiga princípios, causas e a natureza dos seres. Então, ciência, olha lá, ciência, aí você vê como que Aristóteles é pai da ciência, né? Ciência é um tipo de conhecimento que investiga a causa. A causa. É claro que na metafísica interessa a causa primeira, não visível. A ciência se contenta com a causa imediata das coisas. Né? Só que de causa em causa que você chega, então, à causa primeira, né? Que é a preocupação da metafísica. Tá? Então, ciência é o conhecimento das causas. Isso vai mostrar bem Aristóteles. Mas as ciências diferem conforme o objeto que elas investigam ou conforme a natureza do ser. Já falava aqui, né? Filosofia, metafísica, o estudo do ser. Então, as ciências estudam a natureza do ser. Diferentes seres, diferentes ciências. Há uma só ciência para cada gênero do ser. Por isso, ele vai classificar a ciência em 3 livros. Primeiro, as teoréticas, cujo fim é a verdade. Tá? Em segundo lugar, as ciências práticas, que tem a ver com a praxis. A praxis é a ação humana. Então, o que elas investigam? O bem humano. Quais são elas? Ética e política. Aquelas que o Platão tendeu a colocar como ciências teoréticas, hein? Por isso a diferença. Platão considerava ética e política ciências teoréticas. Aristóteles vai dizer assim, não, elas são ciências da praxis. A praxis é a ação humana. E por que as ciências produtivas ou poéticas, não é poéticas, é poéticas. Poiese seria artefato, técnica, algo que é feito pelos homens. Tá? Então, o fim dela seria produzir uma obra, a carpintaria, a medicina, etc. Tá? Bom, vamos ver essa classificação aqui, porque isso é importante para a gente entender várias coisas. Primeiro, as ciências teoréticas. O que elas investigam? Os princípios e as causas dos seres ou coisas que existem na natureza, independentemente da vontade e da ação humanas, e cujo curso se desenvolve por si mesmo. Então, o movimento está nesses seres das ciências teoréticas, não sou eu que dou movimento às coisas, mas eu tenho, a alma é um princípio de movimento, então, olha lá, o princípio do movimento está em mim, eu começo alguma coisa, por isso psicologia está aqui, né, nas ciências teoréticas, tá? Então, elas investigam princípios e causas dos seres ou coisas que existem na natureza, independentemente da vontade e da ação humana, e cujo curso se desenvolve por si mesmo. Como tais seres existem por si mesmos, o homem só pode contemplá-los e conhecê-los teoreticamente. Metafísica é ciência teorética. Neste caso, o cientista registra, descreve, interpreta e classifica os princípios e causas dos objetos ou seres naturais, investigando sempre os princípios de que tais seres dependem para existir e para ser como são. Tais princípios são universais e necessários. Olha lá, essas duas palavrinhas que eu falei para vocês entenderem bem. Os princípios das ciências teoréticas são universais, são os mesmos no mundo todo, e necessário. Necessário significa, por uma questão lógica, tem de ser assim e não pode ser de outro modo. Isso é o necessário aqui, não é útil. O necessário aqui é o contrário de, qual é a palavrinha?
que é o oposto de necessário? Desnecessário. Não, aí você entendeu o necessário como útil. O que é, se necessário é o que se impõe, tem de ser assim, também não é superficial. Eu já falei dessa palavrinha, eu acho. Contingente. O que seria acidental, né? O contingente é acidental. O contingente pode ser de um modo e pode ser de outro. Por exemplo, a maioria escreve com a mão direita, mas há quem escreva com a mão esquerda. Isso, então, é contingente. Tá? As ciências teoréticas não tratam do contingente, não tratam. São as práticas que vão tratar do contingente. As ciências teoréticas tratam do universal e necessário. Tá? Então, as leis dos que regem os seres dessas naturezas são as mesmas e são necessárias por uma questão de lógica. Só pode ser assim, eu não posso conceber de outro modo. Né? O filósofo deve, então, deduzir as consequências ou os efeitos necessários que decorrem da existência e atuação desses seres. Por que um ser é absolutamente necessário? Porque a causa, o ser primeiro de todos. Né? Por que o pensamento exige esse ser primeiro? Como condição da existência dos outros seres. Então, o princípio para determinar quais são as ciências consideradas teoréticas é o movimento. Tá? É pelo movimento que Aristóteles classifica. Então, seres não sujeitos ao movimento, ciências teoréticas. Seres sujeitos ao movimento, ciências práticas e depois as técnicas. Tá? Para Aristóteles, então, os seres se diferenciam pela presença ou ausência de movimento. Então, quais seriam as ciências teoréticas? Vamos lá. Primeiro, a física ou a ciência dos seres que possuem em si mesmos o princípio do movimento e do repouso. Tá? Incluem-se aí biologia, psicologia. Entende-se aí, possui em si mesmo o princípio do movimento e do repouso? Nós, por isso a psicologia está ali, né, nós iniciamos uma ação por nós mesmos, ou paramos, né, também por nós mesmos. A biologia também, porque os seres da natureza, ela possui um movimento em si. Né? Então, física ou ciência dos seres móveis, né? Cujo princípio do movimento está neles. Né? Segundo as matemáticas, também já vimos, né? Ciências dos seres imóveis ou separados de qualquer matéria e que têm apenas formas que, por sua vez, só existem impressas na matéria. Aqui já começa uma coisa que depois vocês vão ver em Aristóteles. Não existe forma sem matéria. Entende forma? Forma é a ideia. A ideia não existe separada do objeto sensível, para Aristóteles. Enquanto que para Platão existe, porque Platão falou que existe um mundo separado das ideias, não foi? Então, aqui, depois nós vamos voltar nesse ponto aí, tá? Mas aqui você já começa a ver isso aí, olha lá. Só existem formas com matéria. Nem matéria sozinha e nem forma sozinha. Os seres das matemáticas podem ser estudados em si mesmos, sem relação com a materialidade e movimento, como Platão viu muito bem. A circunferência, a reta. Eu não preciso ver a reta. O pensamento me diz que ela existe. Então, é a verdade que o pensamento capta. Seus entes são imóveis do ponto de vista da qualidade e da quantidade, mas possuem um tipo de movimento que não afeta o seu ser, que é o movimento local. Tá? Por isso, os astros realizam um movimento local, um movimento circular eterno. Né? Aristóteles, na física dele, ele pensa que os astros não giram lá como a Terra, né, em órbita ao redor do Sol. Tá? Mas, pelo contrário, né, que
Os astros seriam pontos fixos. Tá? Então, claro, eu falei para vocês que os gregos não têm aparelhos, né? É tudo a olho nu. Então, o que eles conseguem perceber a olho nu. Né? Então, seus entes são imóveis do ponto de vista da qualidade e da quantidade, mas possuem um tipo de movimento que não afeta o seu ser, que é um movimento local. Por isso, os astros realizam um movimento local, um movimento circular eterno, sempre girando, né, em torno de si mesmos. Exemplo, o ponto, a linha, a superfície e a figura são imateriais, mas existem em coisas materiais. O matemático separa ou abstrai a forma da matéria, por isso que Platão disse que a matemática era um pulinho para entrar na metafísica, porque o matemático sabe separar a ideia, forma da matéria. O círculo, o desenho do círculo representado. Né? O matemático é em si mesmo, o ser matemático é em si mesmo imóvel ou imutável. Então, elas estão aqui nas ciências teoréticas. E terceiro, a metafísica, como nós vimos aí, né? Que chamada também de filosofia primeira ou até de teologia. A filosofia primeira, ou a metafísica, né, estuda os primeiros princípios de todos os seres, ou é o estudo do ser enquanto ser, sem nenhuma determinação particular, ou sem nenhuma referência a um determinado tipo de ser. Estuda o ser imutável, que é princípio do mundo. O ser absolutamente necessário, ser primeiro. Olha lá. Por que que o pensamento exige um ser primeiro, que seja causa de tudo que existe, mas que, por sua vez, não pode ser causado por nenhum outro ser? Bom, no pensamento cristão, isso é Deus. Aristóteles é pagão, está bem antes do cristianismo. Ele chama de motor imóvel. É aquele que dá origem ao movimento, né? Mas o que dá origem ao movimento, então, seria um ponto fixo. Ele chama por isso de motor imóvel. É uma ideia, tá? Então, ele estuda o ser imutável, o princípio do mundo, o ser absolutamente necessário. Causas das coisas visíveis entre as coisas divinas. Por isso que a teologia trabalha com metafísica também, né? Ele admite teologia como ciência. Por isso a teologia lá é o conhecimento das coisas divinas. Está próxima da metafísica. A metafísica é, então, a mais alta de todas, pois estuda os primeiros princípios dos quais dependem os princípios das matemáticas e da física. Ela é a mais universal de todas, pois seu ser não é nenhum ser particular, mas o ser enquanto ser, ou os atributos essenciais do ser, que é fundamento de todos os seres. Tá? Então, a metafísica é a mãe de todas as ciências. Tá? Todas as outras dependem da metafísica. Né? Quando você também, na psicologia, você tem a filosofia te dá essa base metafísica da psicologia, para você entender determinadas coisas da psicologia. Tá? Então, todos os outros dependem da matemática, da física, da psicologia, da sociologia. Princípios segundo os quais o pensamento opera. Bom, o pensamento opera segundo princípios. Quem consegue, né, abstrair esses princípios é a metafísica. Tá? Como o princípio da identidade. O ser é, não ser não é. Eu não consigo pensar corretamente sem esse princípio. Então, ele é um princípio metafísico. Tá? Ela é a mais universal de todas as ciências,
pois o seu ser não é nenhum ser em particular, mas o ser enquanto ser, ou os atributos essenciais do ser, é fundamento de todos os seres. Tá? E, por fim, por fim não, em segundo, então essas seriam as ciências teoréticas. Bom, então você percebeu, matemática, metafísica, teologia, ele botou lá psicologia até biologia. Né? Agora, ciências práticas. O nome diz praxis. Praxis é ação humana, o que resulta da ação dos homens. Então, são aquelas cujo princípio ou causa é o homem, como agente da ação, e cuja finalidade é o próprio homem. Então, nelas, o agente, quem faz a ação, e a finalidade da ação são uma só e mesma coisa, porque eu sou o agente, eu faço, pratico a ação, e eu sei o que eu quero alcançar com a minha ação. Elas se referem à praxis como algo propriamente humano, cuja produção tem como causa a vontade humana livre e deliberada. Seu objeto não é necessário. Agora entramos no reino do contingente. Porque quando você estuda personalidade humana, você pode falar de tendências, mas não tem uma lei que isso aconteceu com esse fulano, vai acontecer com o outro tal e qual. Não é matemática. Psicologia é ciência do contingente. Como ética é ciência do contingente. Como política é ciência do contingente. Tá? Não tem de ser sempre do mesmo modo. É o contingente. O necessário que não pode mudar. Aí é lógica, física. Tá? Aliás, ele botou Aristóteles, botou lá em cima a psicologia, não? Mas hoje nós não colocaríamos mais para cá, porque ela tem a ver com a ação humana. Né? Então, vamos lá. Porque quando ele fala de psicologia, ele está entendendo ciência da alma, não comportamento humano. Por isso que nós colocaríamos hoje a psicologia aqui, né? Ele colocou lá porque ele está dizendo assim, a alma humana, que é a razão, ela funciona segundo os mesmos princípios. Por isso, então, a psicologia seria lá a teorética, tá? Porque nossa razão não pode, a minha funcionar de um jeito e a sua de outro jeito. Aí nós nunca chegaríamos a acordo nenhum. Caímos de novo no relativismo sem fim, não? Agora, no comportamento humano, aí sim, você certamente colocaria a psicologia para cá, tá? Então, vamos lá. Seu objeto não é necessário e sim possível. Contingente é possível também, tá? Possível. Pode ser assim, pode não ser assim. Não é universal, porque em cada lugar é de um modo, o contrário de universal é particular. Então, é a ciência do particular e do contingente, o que muda. Né? Ação ou praxis é aquilo que pode acontecer ou deixar de acontecer, e acontece de uma maneira determinada, dependendo das circunstâncias, do agente que realiza a ação e da finalidade de sua ação. Então, ação humana, ética e política. Podemos conhecer as causas e os princípios das ações humanas, as regularidades e a constância delas, porque há algo nelas que lhes confere uma certa necessidade e uma certa universalidade lá, não a precisão absoluta. A ação humana tem certas tendências, uma certa universalidade, não precisão absoluta. Tá? É bom ou um bem aquilo que contribui para aumentar ou conservar a independência ou a autarquia do agente. Né? As ciências práticas são a ética e a política. A ética estuda os princípios racionais da ação virtuosa, isto é, da ação que tem como finalidade o bem do indivíduo, enquanto ser que vive em relação com os outros.
E a política estuda os homens enquanto seres comunitários e sociáveis. Os homens em sociedade, os homens na polis. Política vem de polis. Ciência da polis, da cidade, né? Da arte de organizar e administrar a cidade. E a política estuda os homens enquanto seres comunitários e sociáveis, estabelecendo para cada forma de regime político os princípios racionais da ação política, cujo fim é o bem da política, o bem comum. Tá? O fim da política, aliás, o bem comum. Então, essas são as ciências ditas práticas. A diferença está em que Platão tendia a colocar a ética e a política como ciências teoréticas. Se for assim, lembra, bom, vocês não estudaram a filosofia medieval, mas vai ter toda uma discussão medieval se regimes políticos são fixos ou são criações humanas. Alguns vão dizer, não pode mudar. Rei é rei, né? Sangue azul, etc. Né? Então passa de filho, pai para filho, etc. Né? E a ética também, a lei moral é uma só. Bom, quando Aristóteles trouxe isso para ciências práticas, então, se são criações humanas, os homens numa época podem fazer de um modo, tá? Mas Maquiavel é bem depois, tá? Maquiavel já é Renascimento, não é Renascimento. Ele vai aparecer lá. Tá? Mas é lá no finalzinho, aí sim. É porque Aristóteles aqui, estamos falando lá da Grécia Antiga, mas ele foi retomado no século XIII, né? E aí Maquiavel é século XIV e XV ali. Tá? Bom, então, Aristóteles tem toda uma filosofia política, e ele só entende o homem enquanto ser gregário, animal gregário, zoon politikon, animal político, animal da polis. Não vive sozinho, não se realiza sozinho, se realiza dentro de uma estrutura comunitária. Bom, por fim, as ciências produtivas. Aí você fala. Só para você já não ir nas ciências produtivas, eu tenho uma dúvida. É o Platão que era contra a democracia, não é? O Aristóteles também era? Não, ele era contra. Platão admite que é uma das melhores formas de governo, aliás, mas ele é muito crítico da democracia. Aristóteles, depois, ele vai criar um tipo de... Porque aí tem que ver a ética de Aristóteles, que opta pela moderação. Ele tem a famosa frase, em medio virtus, a virtude está no meio, não nos extremos. Então, o bom governo vai ser também o governo das classes médias. Nem o do povão, né, e nem também dos sábios, como queria Platão. Platão, a democracia de Platão vai até onde o poder deve pertencer aos cidadãos. Mas lembre-se que quem é cidadão para Platão não é todo mundo. São os homens adultos livres, nascidos na Grécia. Então, democracia, mas uma democracia de elite, né? Os cidadãos, que ele chamava sofocracia, um governo de sábios. Aristóteles vai puxar para um governo das classes médias. Aliás, é tudo meio termo em Aristóteles. Tá? Tá bom, obrigada. Tá bom. Bom, então, as ciências produtivas, que hoje nós chamaríamos de técnicas, ali ele chama de poéticas, porque tem a ver com poieses, em grego, que seria técnica, artefato humano. Então, a poiesis difere da praxis. Então, praxis é ação humana, né? O agente, a ação e a finalidade da ação são o mesmo, estão em mim. Agora, olha lá, a poiesis difere da praxis, porque nela o agente, a ação e o produto da ação são termos diferentes ou separados. Isto é, a finalidade da ação está fora dela. Olha lá. O carpinteiro que faz a mesa
A finalidade da ação não está nele, está fora dele. Ele dirige a sua ação para concretizar a mesa. Então, a finalidade é a obra, é o artefato, está no objeto, ou numa ação dirigida a um outro. Por exemplo, o médico, né, ele age para devolver a saúde ao doente. Então, olha lá, o objetivo dele, da ação dele, não está nele, está fora dele. Eu vou curar o doente. Ou o poeta, que não escreve para si, né? Ele escreve para o leitor. Tá? Então, olha lá, a ação é para o outro, para o espectador. Também essas aqui lidam com o possível, com o contingente, o particular. Tá? São conhecimentos e atividades que se realizam para vencer o acaso. As técnicas são tentativas de dominar o acaso. Seu fim ou critério de ação é o modelo ou paradigma daquilo que se vai fabricar ou daquilo que se vai fazer. Tal paradigma ou modelo oferece as técnicas, procedimentos para operar com regularidades e constâncias para se tornarem capazes de dominar a contingência. São elas, aí você pode colocar todas as ciências técnicas: agricultura, metalurgia, tecelagem, serralheria, marcenaria, carpintaria, sapataria, pintura, escultura, todas as engenharias. Medicina, entendeu por quê? A medicina, ela tem, o médico tem a técnica para curar o doente. Poesia está aqui, entendeu também por quê, né? Ele fala para o espectador, ele escreve, o poeta, para o espectador. E Aristóteles dedicou a essas ciências também 2 obras, a arte teórica e a arte poética. Ele tem obras para todas elas, tá? Ele escreve, foi um dos que mais escreveu, assim como Platão. Por isso os dois fizeram escola, né? Bom, o ponto de partida do Platão, vamos lá. Deixa eu subir o texto aqui. Bom, como eu disse para vocês, ele começa de um outro ponto, ele dá um outro ponto de partida para a filosofia, mesmo porque ele está ligado à biologia, à medicina, então ele entende que as coisas começam com a observação sensível, e se vocês se lembram bem, Platão desprezou a observação sensível. Disse que ela conduzia a enganos, a erros. Né? Então, vamos lá. No capítulo 9 da Metafísica, é uma obra, viu? Alguns dizem, tem uma polêmica aí, se esse nome metafísica vem de Aristóteles, porque há muito, você vai encontrar isso no livro de História da Filosofia, dizem que quem criou o termo metafísica foi o bibliotecário Andrônico de Rhodes, acho que é Alexandria, né, uma biblioteca dessas antigas, em que ele separava as obras de Aristóteles. Aqui ele botou física, acima ele botou as que, então, falavam de assuntos além da física, por isso, além em grego é metafísica. Então, lá no capítulo 9 da Metafísica, Aristóteles critica a incapacidade da teoria platônica das ideias para assegurar um conhecimento universal e necessário da realidade. A teoria das ideias não me ajuda a conhecer a realidade. Chegando à inteligibilidade das coisas através do conhecimento da unidade invisível que dá sentido à multiplicidade visível. Isso aqui é indução, né? Eu pego o múltiplo das semelhanças dos casos múltiplos e eu deduzo um princípio. Isso é funciona a indução. Por isso, ciências, né? Alterar as formas ideais e separar do mundo inteligível a parte. Platão teria nada impossível que as ideias explicassem o mundo sensível. Por quê? Porque não há ligação nenhuma entre esses 2 mundos. Platão foi igual ao mundo das ideias que aqui embaixo esse nós vivemos. Esse é o meu mundo sensível. Esse mundo aqui é tudo que existe aqui, é uma cópia das ideias. Né? Bom, se esse aqui é cópia, as cópias são imperfeitas em relação às matrizes. Então, o que nós conhecemos aqui nesse mundo está sempre sujeito ao erro. Não é não? Eu preciso, o pensamento precisa buscar
as formas, as essências, não é? Agora, então significa que para Platão, para eu entender esse mundo aqui, eu tenho de recorrer ao outro mundo. Esse aqui não se explica por ele mesmo. É o mundo das ideias que explica o mundo sensível. Bom, então, olha lá, Aristóteles diz, mas é impossível, porque esse mundo aqui, então, não tem sentido. Não se explica por ele mesmo. Não é? Por isso, ao dar as formas, então, ideais, o estatuto de ser separado, né, ele tornou impossível que elas expliquem o mundo sensível, porque esses dois mundos não se comunicam. O sensível foi reduzido à aparência degradada do inteligível. Assim Platão entendia, né? Por isso que eu falei, aqui é cópia, a cópia em relação à matriz inferior. Né? Do ponto de vista da epistemologia, a base, o fundamento das ciências, a teoria das ideias tornou-se inútil. Isso é Aristóteles falando sobre Platão. Aristóteles, então, propõe que as formas são as ideias platônicas. Você vai encontrar ideias com I maiúsculo, formas com F maiúsculo, não constituam um mundo inteligível separado e que as coisas sensíveis participem de suas ideias, de tal modo que chegamos às últimas pela depuração das primeiras. Mas, se é assim, nós somos obrigados a admitir que as formas não são realidades em si mesmas, como citou Platão. Não foi isso que nós vimos? O quinto modo de conhecimento. A coisa em si, a ideia em si, que existiria separada do sensível. Para Platão. Aristóteles, elas não existem separadas. Elas existem no próprio sensível. Em mim está a ideia de ser humano, em você também. Então, a ideia de ser humano não se separa do ser humano sensível. A ideia de cadeira não se separa da cadeira sensível. Ela está, somos nós que separamos por um exercício, a abstração do pensamento. Então, não existe um mundo separado das ideias, existe esse mundo aqui. E se existe sim a diferença entre forma, ideia e coisa sensível, mas somos nós que fazemos essa separação para a nossa compreensão. Eu sei diferenciar a cadeira da ideia cadeira, mas a ideia da cadeira não se separa da cadeira sensível. Certo? Então, não existe um mundo separado das ideias. Tá? Mas, como ele usa a indução, olha lá, o que nós temos é a unidade inteligível no meio da multiplicidade sensível. Unidade inteligível no meio da multiplicidade sensível. Estou vendo um monte de cavalos no pasto. Um é grande, outro é marrom, um é gordo, outro é magro, um é pequeno, outro é grande, um é feio, outro é bonito. Mas todos são cavalos. Então, olha lá. No meio da multiplicidade sensível, o pensamento busca unidade inteligível. São diferentes, mas são todos cavalos. Você vê um monte de pessoas, todas diferentes. Multiplicidade sensível. Mas no meio da multiplicidade sensível há uma unidade inteligível. Todos são seres humanos. Então, não preciso ir no outro mundo para buscar ideia. É esse exercício de abstração que me leva a dizer, olha, esses seres múltiplos aí têm algo em comum que é a essência. Mas isso não precisa ir lá no mundo das ideias buscar a essência. Então, vamos lá. Se as ideias fossem uma realidade à parte, como defendia Platão, elas não serviriam, então, para explicar esse mundo aqui em que nós vivemos. Então, quais seriam as objeções de Aristóteles a Platão? Primeiro, Aristóteles critica Platão pela duplicação desnecessária da realidade. A compreensão dualista da realidade,
mundo inteligível, o mundo sensível, não resolve as dificuldades colocadas lá no início por Heráclito e Parmênides, porque Platão disse: o mundo sensível é o mundo da mudança, é o mundo, portanto, de Heráclito. Né? O mundo das ideias, então, o ser é uno, né? A ideia que explica tudo, é o mundo de Parmênides. A prova disso é que Platão foi obrigado a matar o pai Parmênides. Lembra que Platão teve de resolver a questão e provar que o ser não era uno, como queria Parmênides. Vimos isso na aula passada, não? Então, Platão foi obrigado a matar o pai Parmênides para dar consistência à multiplicidade e composição das ideias, sem poder manter a simplicidade eleata. Eleata, Parmênides, que era de Eleia. Então, simplicidade do ser, segundo Parmênides. Né? Aí ele lembra o princípio da identidade. O ser é, o não ser não é. A multiplicidade também no nível das ideias. Quando ele recorreu a 5 ideias, está lá: identidade, multiplicidade, diferença, unidade e existência, que é a 5ª ideia. Né? Platão teve de dizer que no mundo das ideias também há multiplicidade, assim como há multiplicidade no mundo sensível. Então, o que está dizendo agora o Aristóteles? Né? Não há 2 mundos, há um mundo só. E separar em 2 mundos não resolve as dificuldades deixadas por Parmênides e Heráclito. A participação não tem fundamento. Vamos entender isso aqui. Vamos lá. Se 2 coisas sensíveis são semelhantes porque participam de uma mesma ideia, ou se uma coisa particular é o que é, porque participa de uma ideia com a qual ela tem semelhança da cópia com o modelo, será preciso encontrar uma terceira ideia, da qual a coisa e a primeira ideia participem, para que se possa dizer que a coisa e a ideia são semelhantes. Mas, para dizer que uma ideia participa de outra, precisaremos de uma terceira ideia que sirva de modelo às outras 2 e assim indefinidamente. Tá? No livro do Marcondes, você tem um mapinha que te ajuda a entender isso aqui. Vamos lá, quer ver? Aqui. Abrir nele. Página 71. Aqui, ó. Vocês estão vendo esse desenho aqui em cima? Não sei se não vai dar para vocês verem, não. Então, lá em cima, aqui, ó, você tem o que seria 2 mundos que se relacionam um com o outro, um círculo que penetra no outro. Eles estão com uma interseção um no outro. Isso seria a ideia de Aristóteles. O mundo das ideias não existe separado do mundo sensível. Os 2 mundos estão juntos, não são separados. Né? Aí vem a questão da teoria da relação. Aliás, ainda não é o paradoxo, mas olha aí como ele põe o desenho aqui na página 71. Se você tem um ponto A e um ponto B, e esses 2 pontos não estão interligados, como não está interligado o mundo inteligível com o mundo sensível em Platão, então, como você liga esses 2? Você precisaria de um ponto C, não é assim? Então, você tem A, B, o ponto em comum é C, e se você quer ligar A, B, C, você estabelece o ponto D como ligação entre os outros 3. Mas isso não tem fim. Não? Porque, olha lá, você vai... aqui, isso que é o paradoxo. Né? Porque como você relaciona o mundo das ideias com o mundo sensível. Então, o que vai propor Aristóteles? Eles estão juntos. Um interpenetra o outro. Né? Como no círculo de cima lá. Um círculo entra no outro. Eles têm algo de comum. Tá? E aí, se é assim, não há dualismo. Não há 2 mundos. Certo?
No caso, a relação é interna, não é externa. Porque se fosse externa, eu teria que ficar fazendo. Eu ligo A com B através de C, A, B e C através de D. Aí é quando a relação é externa. O Aristóteles está dizendo, essa relação dos dois mundos é interna. Nesse caso, olha lá, o inteligível está no próprio sensível e não se separa dele. Ali tem um exemplo, João e Pedro são homens. Por quê? Os dois participam da mesma ideia de homem. Porque João e a ideia de homem possuem algo semelhante. Ora, esse algo semelhante só pode ser uma outra ideia da qual João e a ideia de homem participam. Mas para dizer que a ideia de homem participa de outra ideia, novamente precisamos encontrar algo semelhante entre elas, e assim precisamos de uma terceira ideia, e isso não tem fim. É a relação externa, não é não? Então ele vai dizer assim, não, se eu ficar com a teoria dos dois mundos separados, não tem como. Por que então o inteligível explica o sensível, se eles são separados? Então ele diz, acaba a separação, os dois mundos estão juntos, não é não? O inteligível está na própria coisa sensível. A ideia de mesa está na mesa. A ideia de ser humano está no próprio ser humano. No ser humano sensível. Certo? Bom, isso é, então, a segunda crítica ao Aristóteles. A terceira crítica, vamos lá. Se há uma ideia para cada coisa, como Platão ensinou, então é preciso haver as ideias das relações, porque as coisas estão em relação, não é isso? Mas uma relação não é uma coisa ou uma essência, e por isso não é ideia de nada, e portanto não pode haver ideia de relação. Ora, sem a ideia da relação, não há como justificar as relações entre as coisas. Porque se você fica com a teoria platônica, você tem uma ideia e uma coisa sensível. Qual a coisa sensível para a ideia e a relação? Como que você representa sensivelmente relação? Eu disse assim, mas então não dá. Existe a ideia e não existe a coisa sensível. Né? Então, a teoria das ideias vai caindo em determinadas inconsistências. Tá? Quarta objeção. Se a ideia para tudo é positivo, terá de haver ideia também para o negativo. Se há a ideia da beleza, tem de haver ideia também da não beleza. Também terá de haver ideia do que as coisas deixaram de ser ou não são mais. Exemplo, se há ideia de uma coisa pequena, tem de haver ideia da mesma coisa grande quando ela cresce. Então, por exemplo, olha lá, como explicar que você pequeno, você grande, você adulto, não? Então, você não tem várias ideias, você tem uma ideia. Não? Por isso, se há uma multiplicidade das coisas sensíveis, e se uma ideia para cada coisa sensível, eu teria de ter uma ideia para você pequeno, para você jovem, para você adulto, para você velho. E não é isso, é a mesma ideia, você é a mesma pessoa. Então, significa o quê? O número de ideias se multiplicaria ao infinito. Né? Então, não dá para entender as coisas assim. Mesmo porque, eu teria que... Ele fala, eu caio de novo a questão do princípio da identidade, né? Terá de haver ideia do que as coisas deixaram de ser e não são mais. Né? Nós morremos, desaparecemos. Nossa ideia permanece, no entanto. Não? 5. A teoria das ideias não explica a gênese das coisas. As ideias são acabadas e eternas e não explicam por quê e como as coisas vêm a ser. Mesmo o mundo que o demiurgo, falei do demiurgo, né, o artífice do mundo, ele que copia na matéria as ideias, as formas ideais. Mesmo o mundo que o demiurgo fabrica é um mundo pronto e acabado. E não sabemos como esse mundo sensível
pode continuar dando origem às coisas, pois não há ideias em movimento. A lei da evolução hoje que nós entendemos, né? De vez em quando surgem novas plantas, novos organismos aí no mar. Aí você vai dizer assim, bom, então se eu ficar com a teoria de Platão, onde estava a ideia desses novos organismos, dessas novas plantas que vão surgindo aí com as mudanças climáticas? Estão percebendo? A teoria das ideias é um pouco inconsistente para explicar determinadas coisas, né? E a última objeção que o Aristóteles levanta é essa aqui: as ideias impedem que o mundo das coisas tenha inteligibilidade. Se somente as ideias são inteligíveis e dotadas de pleno sentido racional, o mundo sensível, que é o mundo das técnicas, da moral, da política, das artes, não tem sentido. É irracional e incompreensível. Tá? Então, Aristóteles, assim, não somente recusa a existência do mundo separado das ideias, que seria a existência de dois mundos separados, como também critica os efeitos cognitivos de admitir tal existência. Tá? Então, ele usa 3 argumentos aqui. Os argumentos de Platão para dizer que existem 2 mundos. Qual era o primeiro argumento de Platão para dizer que existem 2 mundos? O uno é diferente do múltiplo e está acima do múltiplo, porque uma multiplicidade de objetos possuindo a mesma propriedade de beleza, por exemplo, exige que essa propriedade comum se sobrepõe a todos. Então, beleza é separada de coisas belas. Isso era um dos argumentos de Platão. O segundo, os argumentos extraídos do conhecimento. Uma definição geométrica, por exemplo, do círculo, uma figura cujos lados são equidistantes do centro, implica a existência de seu objeto, pois mostra a sua gênese. Então, se eu posso definir, o objeto existe. E quarto, e são separados, né? E o terceiro, aliás, argumento de Platão ainda, é o argumento da permanência da representação da coisa depois que ela desaparece. A cadeira apodreceu, mas a ideia de cadeira não apodreceu. O seu avô morreu, se tornou cinzas ou ossos, mas a ideia dele, a identidade dele não desapareceu. Certo? Então, por isso dizia Platão, uma coisa é o mundo das ideias, outra. Como que Aristóteles vai também rebater esses 3 argumentos aqui? Vamos lá. E aí nós paramos. O uno invocado por Platão não é um ente ou um ser, mas uma qualidade. Bom, só por aqui, se você me perguntou antes, uno é ser ou qualidade? Hã? Se uno for ser, o ser é uno. Quantos seres você tem nessa frase? 2 seres. Aliás, um ser e uma qualidade. Senão, se uno for ser, você teria o ser é uno, você tem ser e uno, 2 seres, não é? Você tem um ser e uma qualidade. Qualidade é ser? Não é. Então, aquilo que o uno invocado por Platão não é um ente, não é um ser. Ele é uma pura qualidade. Então, beleza, é um ser ou é uma qualidade? É uma qualidade. Só qualidade. Pois se for um ente ou um ser, não pode ser predicado a um outro ente ou ser. Eu não poderia dizer que há coisas belas, porque coisa seria uma coisa e belas outra. Mas coisas belas significa qualidade do ser só. Não é um ser independente, como cor, né? Então, por aí Aristóteles já rebate o Platão. Segundo, a definição de uma coisa é feita colocando-a sob um gênero e uma espécie. Toda vez que Aristóteles definir para Aristóteles é isso aqui. Eu tenho de dizer de que gênero é isso, de que espécie é isso. Por exemplo, o que é o homem? É
do gênero dos animais, da espécie dos bípedes. Isso é definido para Aristóteles. E assim, um definido é sempre a composição de um gênero e uma espécie. Homem, animal, espécie bípede, né? Homem é animal racional, animal bípede racional. Ora, se o definido, se a ideia for una, não pode ser definida, porque a definição distingue gênero e espécie. E se for decomposto em gênero e espécie, não será uno no sentido platônico, pois lhe falta algo que garanta a sua existência como ideia. Então, se eu tenho que recorrer a duas, gênero e espécie, para definir qualquer coisa, então isso não é uno. E terceiro, isso aqui é fácil de entender, né? Por que a coisa desaparece e a ideia permanece? Porque é a memória. Nós conservamos pela memória a existência da coisa desaparecida. Se o seu avô morreu, você se lembra dele. Se a mesa, aqui tinha uma mesa, ela apodreceu, acabou, mas eu me lembro da mesa. Tinha uma árvore lá no quintal da casa onde eu me criei, eu me lembro dessa árvore. Eu vou lá hoje, ela não está lá mais, ela morreu. Mas eu tenho na memória a árvore desaparecida. Então, assim, Aristóteles combate o último argumento de Platão para dizer que haveria dois mundos. Conclusão disso aqui, então, o mundo das ideias é um mero duplo verbal do mundo sensível, uma duplicação desnecessária e perigosa, que torna o nosso mundo e a nossa vida sem sentido. Aristóteles, então, vai demonstrar que o inteligível está no sensível. O inteligível está no sensível, e que é possível uma ciência verdadeira do sensível. O sensível não é enganoso, como dizia Platão. Tá? Então, é possível também um conhecimento universal e necessário das coisas sensíveis. É perfeitamente possível. Tá? Eu vou parar aqui, depois eu retomo a partir daqui, dessa conclusão aqui. Tá? Nós temos reunião do departamento agora, eu tenho que passar lá. Vão lendo isso. Uma questão aí. Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma questão? Não? Então vão lendo isso aí. Leiam essas objeções do Aristóteles ao Platão. Para você entender uma nova epistemologia. Né? Então, agora é possível uma ciência do que muda. É possível uma ciência do mundo sensível, que para Platão seria sempre enganosa. Eu só teria ciência das ideias, que são seres permanentes. E Aristóteles vai dizer assim, não, existe, aí vem a ciência, né? É só a metafísica. Não, mas é possível sim uma ciência do sensível. Tá bom? Então ficamos aqui e na sexta-feira eu retomo essa parte aí, vão lendo o texto lá de Aristóteles. Tá bom? Boa tarde então para vocês. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada.